Olá, queridos amigos, estamos de volta para estudarmos a Palavra de Vida Eterna e hoje nós iniciaremos as nossas reflexões e, claro, a terminaremos na nossa tarefa de hoje, o capítulo número 12, que diz respeito perante Jesus, né? Evidentemente, meus amigos, nós estamos diante de Jesus, né? E porque ele é o criador do planeta, o governador espiritual do planeta. E nós aqui junto com o nosso querido Dr. Aguinaldo vamos discutir um pouquinho disso. Estamos perante Jesus? Precisamos pensar um pouco e vamos discutir isso hoje, não é, doutor? Então, Naval, o Emmanuel vai se inspirar numa passagem de Mateus, capítulo 26, versículo 22, quando na última reunião aí com os discípulos, né, numa ceia imortalizada em todo sentido, e ele vai dizer ali, imagino com o coração dilacerado, né, que alguém haveria de traí-lo. E todos ficaram impactados com aquela notícia, né? Mas, porventura sou eu, Senhor? Cada um veio perguntar para ele. E aí Jesus identifica ali como sendo Judas, não é? E aquilo foi um desastre naquele momento, porque eles ficaram inconformados com aquela situação. E muitos deles depois conversaram com Judas: Judas, você não pode fazer isso com o mestre, fique atento. Tiago, João, conversaram muito com ele. Mas o Judas, ele estava envolvido politicamente, querendo libertar o povo judeu do domínio romano. E aí vem a pressão, né? Ele está envolvido com os companheiros, fora o discipulado de Jesus, ele estava envolvido com outras pessoas. E que disseram: mas o seu mestre lá não é cheio de poderes? Sim, eu sei. Então vamos entregá-lo, porque lá na hora ele vai botar o seu poder de fora e vai libertar o povo judeu do povo romano. Use essa proposta. E o Judas entrou nessa e acabou entregando Jesus por 30 moedas de prata, né? Mas quando ele se deu conta da absurdidade que tinha feito e Jesus acabando na crucificação, ele vai para o suicídio, não é? E deixou essa situação alarmante de momento para a humanidade, porque até hoje tem pessoas que malham Judas, criam Judas boneco e vai lá malhar o Judas, né? Então Emmanuel está dizendo, né, Naval, que nós criticamos o Judas, né? A gente fala: mas que absurdo, traiu Jesus. Mas e nós, perante Jesus, né, Naval? Será que nós não estamos traindo também? É muito interessante essa lição, doutor, porque nós temos o hábito, e é só vermos a história da humanidade, não é? Nas comemorações da Páscoa, por exemplo, pegar um modelo de Judas, né, e estraçalhá-lo com a violência. E isso os cristãos, né, que somos, né? Então nós passamos ainda por situações muito complexas que nem imaginamos, porque temos uma facilidade muito grande ainda de observar o que os outros fazem, considerando sempre que nós estamos fazendo o que é certo. E não é isso que acontecia até mesmo entre aqueles que conviviam com o Senhor Jesus, porque não eram espíritos perfeitos os que envolviam mais de perto o Senhor, os apóstolos, né? Quando lemos todo o Evangelho, os 4 Evangelhos, nós observamos determinados comportamentos daqueles que são em volta do Senhor Jesus, que estão recebendo a tarefa, né, para implantar aqui na terra o pensamento do Senhor. Nós percebemos que eles também erravam em algumas coisas. E eles, claro,
se transformaram em espíritos melhores, evolutivos, e hoje são espíritos superiores. O que significa isso? Que todos nós que estamos aqui na Terra ainda temos um pouco de Judas em nós, porque muitas vezes nós cometemos determinados deslizes, né, no dia a dia de nossas vidas, né, dentro de casa, no trabalho profissional, na sociedade. Nós ainda cometemos alguns deslizes, mesmo sabendo tudo aquilo que nós sabemos. E isso é complexo, porque nós próprios, né, teremos que prestar conta sobre isso. E é interessante nós analisarmos esta situação, lembrando-nos do livro dos Espíritos. Da questão 990 até a questão 1002, Allan Kardec discute com os benfeitores espirituais a questão do arrependimento. Nós sabemos o que é o arrependimento, né? Aqui na Terra nós conhecemos um pouco do arrependimento, e o que é interessante, que às vezes a gente se arrepende até de não ter provocado um mal ainda maior para alguém que prejudicou a gente, né? Mas o verdadeiro arrependimento, que é o arrependimento do espírito imortal, ele só acontece na amplitude máxima quando nós voltamos ao mundo dos espíritos. Então, se nós estamos aqui estudando Evangelho, falando do Evangelho, explicando o Evangelho, se nós explicamos a doutrina espírita, nós estamos, evidentemente, criando uma responsabilidade para o nosso próprio espírito em cima daquilo que nós ainda produzimos, ainda fazemos, ainda nos comportamos aqui na Terra. Então é muito fácil nós colocarmos culpa alheia, né? Que é o que Emmanuel vai dizer para nós nessa lição. Ele vai apontar algumas informações muito interessantes daquilo que é comportamento nosso, mas a gente não tem por hábito, né? E valeria a pena que uma vez mais nós nos lembrarmos da forma de correção de nós outros aqui, que viria através de Santo Agostinho, na questão 919 e questão 919A. O que é que Santo Agostinho diz para nós que ele fazia aqui, por isso se tornou um santo, entre aspas, né, um espírito elevado? Ele passava em revista todos os dias o que ele havia feito. E aquilo que ele encontrava como uma falha, um comportamento inadequado, distante do Evangelho, ele, no outro dia, se renovava. Então, a pergunta é, nós estamos passando em revista tudo aquilo que nós fazemos ou ainda estamos olhando só o que os outros fazem? O próprio Livro dos Espíritos nos diz, e o Evangelho também fala sobre isso, segundo o Espiritismo, que a gente, para apontar os erros alheios e cobrar os erros alheios, a gente deve fazê-lo se isso está prejudicando um número grande de pessoas. Porque se estiver prejudicando só a gente ou só a pessoa, a gente não precisa nem levantar isso. Então é muito importante, meus amigos, que perante Jesus, é o que nós estamos aprendendo, é o que o Navarro está aprendendo, nós temos que ver o que é que nós precisamos fazer em cima daquilo que nós estamos tomando consciência, né? Porque se estudo hoje o Evangelho, é muito diferente do que eu estudava há 200 anos atrás, há 400 anos atrás, há 600 anos atrás. Daí a necessidade de perguntarmos o que é que a gente pode, o que a gente deve colocar na nossa vida e não na vida alheia, né? Precisamos pensar bem nisso para não cobrar as pessoas daquilo que elas não têm condições de fazer. Tem um livro chamado Roteiro de Jesus, ou Roteiro com Jesus, onde eles sintetizaram várias informações do irmão X, Humberto de Campos, em vários livros que ele fez colocações a respeito do contato de Jesus com os discípulos, com as pessoas. E ali tem uma passagem muito interessante quando, depois que ele foi embora pela morte física, os discípulos ficaram conversando entre eles e enaltecendo aquela atitude infeliz do Judas e, ao mesmo tempo, com críticas acerbas, críticas contumazes. E, de repente, quando está naquele apogeu ali, no alvoroço daquele evento, surge uma luz, né, que vai aproximando. E, de repente, os discípulos de Jesus viram que era o Cristo.
Ô Senhor, o Senhor está aqui? Sim, eu vim aqui estar com vocês. Ah, pois então, nós estamos aqui falando sobre aquela atitude infeliz do Judas, ter entregue o Senhor, acabou na sua crucificação, na sua morte, nós estamos aqui muito indignados. E o Cristo silencioso, depois, quase sem falar nada, ele foi se retirando. E foi quando os discípulos perguntaram, mas Senhor, onde é que o Senhor vai? Fica aqui com a gente. Não, eu vou cuidar do Judas. Ele está necessitado da minha presença, da minha ajuda. Eu vou estar com ele. Aquilo foi um tapa de luva de pelica, se é que a gente pode falar assim, né? Ou se não um soco de um boxer naqueles discípulos, porque enquanto eles estavam falando mal do companheiro, Jesus, que foi o prejudicado, ia socorrê-lo, né? Então a gente fica pensando, se a lei todinha é resumida pelo próprio Cristo, no amor a Deus, ao próximo, como a nós mesmos, ou como a si, nós devemos amar o próximo e a Deus, nós temos que estar pensando muito no próximo. Porque se nós quisermos trilhar no caminho da lei, nós temos que amar o próximo. E ao amar o próximo, nós precisamos compreendê-lo. O Judas fez isso por uma atitude infeliz. Ele era envolvido com a política, não é? E talvez induzido pelos amigos. Quantas vezes nós não fizemos absurdidades, né? Envolvidos pelos amigos, pelos companheiros, né? E quando você vê, você já está envolvido na trama envolvente, obsessiva, e acaba fazendo absurdidade para depois se arrepender. Se nós fazemos, o outro também faz. Então o que nós temos que desenvolver em nós? A capacidade de compreender, valorizar e respeitar o outro. O outro é infeliz? Sim. O outro é equivocado? Sim. O outro é ignorante? Sim. Mas nós já fomos mais do que somos. Com vistas, amanhã, sermos pessoas mais instruídas, mais libertas, no conhecimento da verdade. Agora, o que o Emmanuel chama a atenção é que, às vezes, a gente no trabalho não faz o trabalho direito. Dentro da profissão, não trata a pessoa como deveria tratar. Dentro de casa, a gente acaba infelicitando a pessoa que está sempre junto da gente, agredindo-a de uma forma verbalística ou mesmo física, né? Quando a gente sai lá fora, encontra as pessoas e a gente já logo vai para a crítica, vai fazendo um juízo em causa alheia, né? E condenando. E assim por diante, nós estamos sempre agredindo, traindo Jesus, praticamente todos os dias, com os pensamentinhos meio maluquinhos, que também passa pela nossa cabeça. Quando a proposta do Cristo é amar o próximo, foi o que ele fez. Soube compreender Maria de Magdala, prostituta, obsediada. Zaqueu, publicano, considerado homem de má vida. Conseguiu entender a samaritana, que já tinha tido 5 maridos, e a convidou para se transformar numa cristã, e ela absorveu a ideia, se transformou numa cristã. E assim, perdoou Pedro quando o negou 3 vezes. Extremado o perdão a Judas. Quer dizer, Jesus foi todo um contexto de bondade, de indulgência, né? De perdão, que é aquilo que a doutrina espírita tem colocado como primacial em nossa vida, que é a caridade. A pergunta 886 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta como Jesus entendia a caridade. E ele, benfeitor, respondeu a Kardec. Primeiro, a gente tem que agir com bondade, né? Ser bom para com as pessoas. Segundo, ser indulgente, aceitar a pessoa como ela é. Nós não podemos exigir que a pessoa seja diferente. Ele não vai mudar ninguém. Cada um se muda a seu tempo, no amadurecimento, no conhecimento da verdade. E, em última análise, seria, complementando a resposta do benfeitor a Kardec, seria o perdão.
incondicional das ofensas. Pouco importa o que a pessoa fez. Entenda, nós já fizemos talvez coisas mais bárbaras em épocas transatas, pretéritas, do que a pessoa está fazendo agora. Se nós já começamos a entender e estamos nos policiando, ótimo, que bom. Mas ainda, apesar disso, a gente vai se permitir atitude infeliz. Por que então condenar a criatura quando nós temos que, pelo contrário, perdoar? Assim, Emmanuel coloca que nós devemos estar perguntando: Senhor, o que eu fiz para traí-lo? E a gente vai perceber que a gente trai quase todos os dias em várias atitudes infelizes. É interessantíssimo esse capítulo, meus amigos. E, claro, a gente precisa estar sempre envolvido nas lições de Jesus, mas esse capítulo nos remonta a uma autoanálise que nós todos precisamos fazer, porque nos é dado pelo processo reencarnatório a oportunidade até de representar o Senhor Jesus aqui na Terra, de pregar o Evangelho do Senhor, os seus ensinos. Por quê? Porque é através dessa atitude que nós vamos melhorando os nossos espíritos. Não é porque estamos nessa atitude ou nessa atividade que nós somos bons. Nós estamos construindo uma bondade. Cada um dos apóstolos do Senhor também foram construindo, porque a lei é igual para todos. Todos os espíritos são criados simples e ignorantes e todos chegarão à perfeição. Mas quando nós assumimos o Evangelho do Senhor Jesus e até mesmo os seus ensinos, né, nós precisamos compreender que nós não somos espíritos superiores. Nós estamos na condição de renovadores de valores e de atitudes, na renovação de princípios e de objetivos, porque viver aqui na Terra nos traz ainda o tal do instinto de sobrevivência, o instinto de perseverança naquilo que garanta a vida material e a tranquilidade para menos esforços, né? Então, quando nós começamos a estudar o Evangelho, e claro, com a doutrina espírita nos orientando, porque os olhos que a doutrina espírita nos permite utilizar são de extrema facilidade, simplicidade, mas também profundidade. Então, conhecendo a nossa condição de espíritos imortais em renovação, nós já ficamos sabendo que numa existência física que, se agirmos de acordo com o que foi planejado, nós poderemos recuperar o passado inadequado com muito mais velocidade e com menos reencarnação. Nós nascemos aqui com um projeto reencarnatório. Vale a pena aprender com a questão 258 do Livro dos Espíritos, né? Então eu não estou passando por uma vida que alguém me impôs, que a espiritualidade me impôs, que o Senhor Jesus me impôs. Não. Questão 258 até a questão 273 vai nos ensinar que quem planeja a sua própria existência somos nós. E quando nós não temos condições espirituais de fazer isso, é feito para nós, nós somos representados por benfeitores espirituais que jamais vão dar para nós algo que a gente não tem condições de fazer. Então é muito importante que, ao acessarmos o trabalho com Jesus, a gente precisa se esforçar, e não estou falando só para vocês, estou falando para mim. A gente precisa se esforçar para ser também um exemplo daquilo que o Senhor Jesus prega. Porque se eu cobrar dos outros, mas se eu não fazer, estou perdendo meu tempo ainda, estou mostrando o meu real valor, que ainda é de muita inferioridade moral. Este capítulo vale a pena ser estudado sempre, porque nos joga ao mundo interior que nós temos. E nós poderíamos perguntar, e devemos nos perguntar, né? Quais são os nossos reais valores aqui na Terra? O que é que a gente quer receber aqui por aquilo que estamos fazendo? Quais são os nossos verdadeiros objetivos? Porque o próprio Senhor Jesus disse que esta noite poderá ser pedida a vossa alma, né? Então nós não temos garantia que estaremos reencarnados ainda amanhã. Por quê? Porque a condição espiritual é ditada pela espiritualidade.
E a gente não sabe o que está programado. Por isso mesmo, a gente não pode deixar para a última hora, né? E o Senhor cita isso, ainda é uma oportunidade boa a última hora, mas nós não podemos deixar pela e para a última hora a renovação. Nós precisamos trabalhar em renovação todos os dias. A hora que levanta, a hora que vai dormir, analisar como é que nós estamos tratando aquelas pessoas que reencarnaram conosco. Como nós planejamos a reencarnação, nós planejamos determinadas pessoas que são difíceis para nós, mas nós tivemos que pedir para elas estarem conosco, né? Então não são elas que se impuseram a nós é que pedimos. O que significa dizer? Precisamos agradecer, conforme disse Jesus, né? Nós precisamos agradecer tudo aquilo que nós recebemos, tudo aquilo que vivemos e tirar bom proveito disso, para nós voltarmos ao plano espiritual em melhores condições, porque essa é a finalidade da vida. A questão 132 do Livro dos Espíritos é muito clara. Nós estamos encarnando e reencarnando para buscarmos a perfeição. E quando atingirmos a perfeição, resposta ainda da questão 132, nós nos colocaremos numa outra condição que a gente ainda não é capaz de entender. Mas observemos o Senhor Jesus, que é um espírito puro há quase 5 bilhões de anos e ainda cuida dos necessitados aqui, dos atrasados, né? Se ele está fazendo isso na condição de espírito perfeito, nós também teremos que fazer, também vamos fazer. Por isso que a gente precisa aprender a servir o próximo agora. Lembrando que, segundo a informação de alguns benfeitores, inclusive tem um livro do Leon Denis, que ele fala sobre esse assunto, ele afirma que a última encarnação de Judas aqui na Terra, para resgatar seu débito para com Cristo, foi como Joana d'Arc. Então, se a gente começar a analisar quantas reencarnações ele teve que se permitir para chegar 1000 anos depois, como Joana d'Arc, e resgatar o débito que ele tinha adquirido com Cristo ao traí-lo e levá-lo à crucificação. Eu imagino que ele deve ter passado por momentos difíceis, porque o suicídio é um maior desastre que a gente pode cometer aqui na Terra, diante de uma encarnação. Ele se matou, tirou a sua própria vida, ao invés de enfrentar aí a sua transformação ainda naquela existência e trabalhar ainda pelo cristianismo, se apercebendo que ele estava equivocado, ele simplesmente se alienou. Ele disse, não, eu não tenho nem direito a isso. Que teria, por misericórdia divina, possibilidade até de desencarnar ali mesmo, trabalhando pelo Cristo, como os outros discípulos todos desencarnaram trabalhando pelo Cristo. Só o João de uma maneira mais tranquila, mas os outros todos morreram de uma forma traumática, né? Ele, ao invés de fazer uma reflexão e trilhar por esse caminho, ele resolveu buscar a morte que resolveria o problema. Mas não resolveu. Ele reencarna depois, e várias reencarnações, para terminar na última, aqui como Joana d'Arc, perante o compromisso que ele tinha com a Terra. E a gente analisando a história de Joana d'Arc, uma jovem de 18 anos, linda, maravilhosa, com a mediunidade fantástica, de cura, inclusive, ela curou algumas pessoas, né? Tinha a premonição, sabia o que ia acontecer, então sugeriu a algumas pessoas como deveriam se conduzir para que a França fosse liberta da Inglaterra, que era um domínio inglês no momento. Fez tantas coisas fantásticas, maravilhosas, e o que aconteceu com ela? Foi levada à fogueira, queimada assim, vivinha. Quer dizer, do jeitinho que o Judas fez com Cristo, ela sofreu a traição dos próprios amigos, que levaram-na como mulher. Agora veja que o espírito não tem sexo. Era Judas homem, agora Joana d'Arc mulher. E veio resgatar o débito. E para resgatar esse débito de uma forma meio essencial, não poderia ser na próxima do Judas, a próxima encarnação. Não. Ele nem tinha consciência ainda da gravidade que foi o que ele fez. Então ele foi amadurecendo, amadurecendo, até chegar no ponto, não, agora eu quero acertar essa dívida para com a humanidade, para com Cristo. E veio com Joana d'Arc e resgatou o débito. Então, tem muita gente malhando Judas, quando deveria se malhar, não é?
Porque o Judas já saiu daquela faixa de inferioridade para ser um espírito hoje muito elevado. E nós ainda estamos malhando o Judas, significando que continuamos praticamente igual o Judas hoje. Então nós temos que estar repensando isso e entender que Deus, na sua irrestrita misericórdia e amor, dá para nós quantas oportunidades necessárias forem para nós nos transformarmos. E numa existência nós não podemos adquirir a perfeição. Em 2, 3, não. Em dados extrapolados nós já víamos a Terra como ser humano mais ou menos 6.000 vezes. Essa é 6.001. E somos ainda espíritos imperfeitos. Esperamos que daqui para frente, entendendo melhor essa sistemática, graças à doutrina espírita que nos esclarece muito, a gente aproveitando bem a nossa existência, a gente acelere esse processo de redenção, de transformação espiritual. Não é, Naval? É bem isso, meus amigos, que possamos pensar caminhando sempre com Jesus, mas nunca sem Kardec, que explica tudo para nós daquilo que ensinou e viveu Jesus na Terra. Muita paz a todos.